Hum, Boa noite, é bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hum, Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, né, da carta de João, da primeira carta de João. É uma carta bem profunda, uma carta bem, assim, que tem muitos ensinamentos riquíssimos. Então, se você puder, abra sua Bíblia aí, em 1 de João, capítulo 2, né? Hoje vamos ver o capítulo 2 de 1 de João. A gente começou esse capítulo, né? E a gente foi até o verso 6, né? Mais ou menos, né? Então, fomos até o verso 6 e a gente viu como que a carta, ela vai mudando de rumo, só que sempre falando da mesma coisa, né? Então, ele está falando agora, o enfoque maior é o amor, a propiciação, um novo mandamento, que ele vai dizer no capítulo 2, mas sempre voltando para a ideia da comunhão verdadeira, ou seja, para a gente estar na comunhão verdadeira, que é com o Pai e com o Filho, e com os apóstolos, a gente precisa estar nos ensinos de Cristo, e aí a gente consegue fazer isso colocando em prática aquilo que ele nos propôs em sua palavra. Então, aqui no capítulo 2 ele vai ter o que eu acho um dos textos mais difíceis da carta, né? Tem, eu acho que esse é o texto mais difícil da carta de João, para mim, né? Não sei para outras pessoas, para mim esse é o texto mais difícil. E eu quero ouvir vocês. Então, a gente vai ler. Eu queria perguntar se alguém pode ler. Então, do verso 7 até o verso 11, né? Então, se alguém puder ler, 1 de João 2 7 a 11. Então, se alguém puder ler, e logo em seguida, né, após a leitura, a gente vai discutir o que isso significa. O que vocês acham? Então, quem puder fazer a leitura, eu agradeço. E aí a gente vai conversando. 1 de João 2 Eu 7 posso. 7 ao 11. 11. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe por onde vai, porque as trevas o cegaram. E aí, como é que a gente entende esse texto? É um texto que tem alguns trocadilhos, né? Enfim, eu queria ouvir a opinião de vocês. Vou me calar aqui, eu quero ouvi-los. O que esse texto significa? Eu não escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. Que mandamento é esse que ele está dizendo? Isso ia ser minha pergunta, né? Uhum. Isso ia ser a tua pergunta. Quando eu estava lendo, eu estava pensando nisso, porque ele fala de um mandamento novo, que não escreve um mandamento novo, mas um antigo, e depois ele diz que ele escreve um mandamento novo. Então, né? Ele não se decide, esse João é complicado. Ele não sabe para onde que ele vai. Ele diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. Então, é como que ele está dizendo: olha, o que eu vou falar não é novidade. Vocês já conhecem, é um mandamento antigo. E ao que parece, pelo contexto, isso aqui tem a ver com andar na luz, que ele acabou de dizer, né? De que quem permanece nele tem que andar como ele andou, né? Então, parece que o texto está fazendo uma referência a Jesus.
né? Uhum. E ele fala, a mensagem que ouviram, né? Sim. A mensagem que ouviram é a mensagem de Jesus. Uhum. É, entendo que parece novo, porque Cristo executou tudo o que muitos disseram ser impossível. Ah, legal. Gostei da informação. É, então vamos continuar. Vamos ver se a gente, o pessoal diz, não sei se aqui o pessoal usa essa expressão futucar, né? Ou seja, vamos ver se a gente vai esmiuçando o texto e vendo o que ele diz. Aí ele vai dizer a mensagem que vocês ouviram, o mandamento que eles têm desde o princípio é a mensagem que eles ouviram. Ok, então, sim, mas a mensagem tem um monte de desdobramentos. Qual pedaço da mensagem? A mensagem o quê? O evangelho é gigante, né? Assim, é simples, mas ao mesmo tempo abraça tudo da nossa vida, o evangelho, né? Fala sobre finanças, fala sobre generosidade, fala sobre adultério, fala sobre santidade, fala sobre vida em igreja, fala sobre paternidade, relacionamento de marido e mulher, pai e filho, ou seja, desdobra para todos os lados da nossa vida. Mas ele falou, então, ele dá a dica, né? Ó, o que eu disse é o que vocês já ouviram. O problema é que eu não ouvi, né? A gente não estava lá para ouvir, né? Então, o que que é, né? Aí ele continua o texto e diz assim: ele vai dar uma dica. No entanto, o que eu escrevo é um novo mandamento. Mas ele disse a porra que não era novo. Ele falou: eu estou escrevendo uma coisa que não é novo, que você já. Mas, na verdade, o que eu estou escrevendo é novo, sim, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Nele, possivelmente, é uma referência a Cristo, né? Então, é verdadeiro em Cristo e em vocês, nos discípulos, na igreja. Esse mandamento novo, que não é novo, né? É um carro seminovo, né? Que tirou da loja, ele é novo, mas não é, né? É quando você vai fazer um anúncio no Facebook, ele pergunta, usado em condições de novo, né? Em boas condições, né? É novo, mas não é, né? E ele vai dizer assim, o qual é verdadeiro nele. Agora, essa justificativa é que é complicada. Ele diz, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que que tem a ver, né? Uma coisa com outra. Então, assim, esse texto, eu lembro as primeiras vezes que eu li esse texto, eu fiquei lendo e relendo, e li em várias versões, li nas versões mais antigas, nas versões mais contextualizadas, como eu estou aqui agora na NVI, e realmente é um texto bem truncado, porque ele vai, e esse pedacinho, todo o resto é bem tranquilo. Vai ter um outro problema lá no final, no capítulo 5, porque tem um texto extra lá, né, que vai falar sobre do sangue, da água, não sei o quê, lá no capítulo 5 que é um texto um pouco problemático, mas é tranquilo, porque o texto crítico não tem aquele texto. Então a gente segue o jogo, né? O juiz não viu, então a gente dá vantagem e continua o jogo. Então é mais tranquilo. O problema é que esse texto aqui está em todos os manuscritos, né? Então a gente fica com essa dificuldade. O problema aqui é exegético, é hermenêutico. O que que João está querendo dizer com isso? E ele vai dizer, olha, então, olha, eu acho, né? Agora, isso aqui é o que eu acho, né? E se você não acha o que eu acho, tá tudo bem, porque o que eu acho, o que eu estou falando é interpretação, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O que eu estou falando é em minha interpretação da palavra de Deus. Então, eu acho que João está fazendo referência ao mandamento de amar uns aos outros, porque é a mesma frase que Jesus diz também no Evangelho de João, lá atrás. Ele diz assim: eu dou a vocês um novo mandamento, né? Então, parece que é como que João está fazendo uma referência àquilo lá que ele disse, que tem a ver com andar com como ele andou, tem a ver com o que ele vai dizer de é, se alguém odeia seu irmão, né? As trevas já lhe cegaram, anda nas trevas, não sabe para onde vai. Então tem a ver com ódio, com amor. Então tem alguma coisa a ver com isso, né? Com o que ele acabou de dizer, que é o mandamento antigo, que ele já tem, mas o que João vai falar é novo. Então, lá em João, ele vai dizer, lá no verso 13, né? Lá no verso 13, João, na carta, perdão, no Evangelho de João, lá no verso 13, perdão, capítulo 13, no verso 34, João vai dizer o seguinte: Jesus vai falar: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se
uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, essa frase, eu dou um novo mandamento. E por que novo mandamento? Assim, parece que Jesus, e ali eu estou tentando interpretar o texto de João 13, parece que ele está fazendo, está refinando o texto do Antigo Testamento, porque o texto do Antigo Testamento, se você pega Levítico, por exemplo, capítulo 19 vai falar sobre isso, que em Tiago vai ser chamada de lei régia, né? Aquela, a lei maior, digamos assim, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando perguntam para Jesus, ele junta Deuteronômio com Levítico, ele faz essa mistura e diz, esse daqui são os dois maiores mandamentos. Nisso aqui se resume a lei e os profetas. E aí ele vai dizer, mas eu vou refinar esse novo mandamento, que é vocês se amarem uns aos outros, se revistam do meu amor, como eu amei vocês, amem-se entre vocês com esse amor que eu amei vocês. E aí todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos, porque vocês se amam. Então, o discípulo de Jesus, na prática, não é aquele que lá vem o crente, né? Por quê? Porque ele está de paletó de meio-dia com a Bíblia embaixo do braço, né? Então, já sei que esse camarada aí é crente, né? A ideia não é essa. Ok, faz sentido, você vai se vestir de uma maneira diferente que as outras pessoas se vestem, mas a marca verdadeira do discípulo de Cristo é um amor incomparável. É o amor como Jesus amava as pessoas. Eu lembro quando eu comecei a estudar para fazer missões e tudo, aí um professor meu de missiologia, né, ele disse para mim assim, ah, as pessoas estão cansadas de religião, porque a gente saía muito para fazer porta em porta, sabe, para fazer evangelismo nas ruas, para fazer campanha de oração nas praças. E ele diz, mas as pessoas não estão cansadas de serem amadas. Se você sai daqui e vai amar as pessoas ali fora, essas pessoas vão te receber. E aí você vai poder falar de Jesus Cristo. Mas o amor é que entra primeiro, vai na frente e abrindo as portas. Eu acho que é isso que Jesus fala. Eu dou um mandamento novo a vocês para vocês se amarem. Aí eu creio que João está fazendo referência a esse dito de Jesus. Então, João, lá na carta, diz: o que eu escrevo para vocês é um mandamento antigo e é verdadeiro nele e em vocês. Por quê? Porque esse amor estava presente em Cristo. Esse amor, Jesus Cristo é o próprio amor encarnado, como o texto aqui de João vai dizer que Deus é amor, né? Então, ele é a própria manifestação suprema do amor. E ele amou os discípulos, e por isso que é verdadeiro nele e nos discípulos. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo de Cristo ama uns aos outros. Como o Tiago vai dizer, como você vai ver seu irmão padecendo uma dificuldade e vai dizer Deus te abençoe, vai em paz. Não, você tem que servir seu irmão, você tem que cuidar do seu irmão, né? Então, ele vai dizer, é verdadeiro nele e em vocês. E quando ele diz, é a mensagem que vocês ouviram. Então, parece fazer uma referência a algo que eles já tinham ouvido, como o ensino de Jesus. E ele vai dizer, no entanto, o que eu escrevo é novo. Então, e aí eu creio que João está fazendo como um outro ajuste no mandamento, uma outra refinada no mandamento para alinhar mais, né, em relação aos gnósticos, em relação àquele grupo que estava dizendo, né, com pouca afeição, né, que os irmãos não precisavam se amar, né, que se a pessoa estava passando por dificuldade era assim mesmo, né? Então, e João vai dizer, não é bem assim. Vocês precisam amar uns aos outros. Esse mandamento é antigo, mas é novo. E ele vai dizer, por que que é novo? Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aí essa frase, né, é um pouco difícil de conseguir encaixar aqui. A justificativa de um mandamento ser novo é porque as trevas vão se dissipando. Então, eu acho que é porque o
o tempo vai passando, né? E os apóstolos vão, o- como que eu posso dizer? O mandamento de Jesus vai amadurecendo no seio da igreja, né? Então, o mandamento quando Jesus mandou, em, sei lá, 30 depois de Cristo, e agora quando João escreve 65 anos depois, vamos pôr por aí, então são 65 anos de diferença, é um mandamento antigo, mas é novo, né? Porque João refinou, e ele vai dizer porque as trevas vão se dissipando. As trevas estão, a palavra dissipando é como apagando, estão desvanecendo, né? Aquela estão ficando fracas, porque a luz vai brilhando e vai resplandecendo. Então, eu acho que é pela postura de amor incondicional entre os irmãos, porque esse mandamento é verdadeiro neles. Então, os irmãos colocavam isso em prática. João está dizendo, é verdadeiro em Cristo e em vocês. Então, parece que os irmãos faziam isso. E a treva vai se dissipando, porque à medida que a gente ama, as trevas vão se dissipando e a luz de Cristo vai brilhando. Então, e ele vai dizer: quem diz que a luz está brilhando cada vez mais, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que seria, neste contexto aqui, a pessoa dizer que brilha como a verdadeira luz? O que seria nesse versículo aqui? Um irmão dizer assim: não, eu estou na luz que verdadeiramente brilha. E aí? Eu acho que é o irmão que ama o outro, que ama o irmão. Se o irmão ama o outro, a verdadeira luz está brilhando nele e a treva está se dissipando, né? Então, a gente chama isso na matemática de grandeza física, né? Grandezas inversamente proporcionais. À medida que eu amo o irmão, que eu coloco em prática um mandamento que é antigo e é novo, que eu já ouvi desde o princípio, mas que João está reiterando, que é verdadeiro em Cristo e na gente, porque a gente ama uns aos outros. Se eu amo meu irmão, a verdadeira luz já brilha e a treva vai se dissipando. As trevas, a escuridão vai perdendo espaço para o brilho do amor de Cristo na igreja. É, Eu acho. essa coisa de luz e trevas se repete muito, né? Sim, Só no sim, versículo 11 tem 3 vezes a palavra trevas. É, tem muito disso, né? sim, E é sempre a prática, né? O irmão que odeia tá nas trevas, anda nas trevas. sim. Aí se Que é o que o- ele faz. quem ama permanece na luz, né? Tem muito disso, né? Sim. Ou seja, a luz do amor fraternal, isso a gente chama, esse amor para uns com os outros, está lá em Hebreus, capítulo 13 verso 1. Você lembra o que diz lá? Diz assim: seja constante o amor fraternal. Hebreus capítulo 13 verso 1. Então, esse amor entre irmãos, que é o mandamento antigo, mas não é antigo, porque é novo. Jesus falou que é novo. Eu acho que é por isso que João faz esse trocadilho, que é verdadeiro em Cristo, porque Cristo amou os discípulos e ama o mundo de verdade, e é verdadeiro em vocês, a igreja, porque nós amamos uns aos outros, e a verdadeira luz vai brilhando, a luz do amor de Cristo, e a treva vai se dissipando. E aí ele diz que como é que a luz vai resplandecer mais e a treva vai dissipar mais? Foi o que Cabo falou. Verso 9: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua na treva. Por quê? Por quê?
Porque para estar na luz, para a luz resplandecer, tem que amar o irmão. Se essa é a interpretação correta que estamos fazendo. Se esse mandamento antigo, mas que é novo, é o mandamento de amar uns aos outros, encaixa no texto. E aí ele vai dizer: se o cara ama o irmão, ele está na luz. E por que que ele diz que está na treva, se odeia? Odiar é o contrário de amar, né? Então, parece fazer sentido essa interpretação de Paulo como o mandamento antigo e novo, o amor uns para com o amor fraternal, o amor para uns para com os outros. Então, se odeia o irmão, continua nas trevas. Então, meu irmão, minha irmã, isso é interessante. Eu não consigo entender quem frequenta a igreja, quem diz que é discípulo de Jesus, e diz: Nossa, eu tenho aquele irmão ali, eu não suporto. Aquele irmão ali, não é bem assim. Ah, ok, você já teve alguma divergência, né? Ah, a gente já teve um probleminha. Esse irmão tem muito problema com isso, é um irmão cheio de dificuldade, né? Mas, se o irmão estiver precisando de algum recurso, a gente ajuda. Se estiver passando por alguma dificuldade, a gente chega junto. Ninguém pode dizer que odeia seu irmão. O gnóstico fazia pouco caso da dificuldade. João vai dizer: não é por aí. Que se você odeia seu irmão, você não está obedecendo o mandamento que Cristo deixou, que é amar uns aos outros. E agora eu vou fazer um salto para o contexto geral da carta. Se eu odeio meu irmão, eu não estou onde? E aí eu vou falar contextualmente no versículo, na luz. Se eu odeio meu irmão, eu estou nas trevas, que o verso está dizendo. Verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Mas no contexto geral da carta, se eu odeio meu irmão, eu estou em que situação? É, não é cristão, né? Sim, não é cristão? Ok. Eu lembro do meu professor de 1 João, ele disse: está certo, mas não é o que eu quero ouvir. Então, a charada é acertar o que eu quero ouvir. Se, no contexto geral da carta, se o cara odeia o irmão, o que de fato está acontecendo com ele? Ele não está na comunhão verdadeira, que é com o pai e com o filho, e com os apóstolos. Porque o pai ama o filho ama o pai, o espírito, eles amam entre si, eles amam a igreja, os apóstolos se amam, e quem não ama não está na luz, está nas trevas. Não, por quê? Porque não obedece o mandamento que é novo e antigo e não está na comunhão verdadeira. Aí o texto segue e vai dizer: quem ama o seu irmão? Então parece que tá ligado o fato de amar o irmão e estar tá na luz, então parece que encaixa aquela ideia de que o mandamento é realmente amar uns aos outros. Permanece na luz. E nele não há causa de tropeço. Por quê? Porque ele está colocando em prática aquilo que Jesus mandou. Ele está amando o irmão. Só tem causa de tropeço na igreja quando a gente não faz o que Cristo manda. Se a gente fizer tudo o que Cristo manda, não tem nenhum problema na igreja. Acabou todos os problemas. Se a gente evangelizar como Jesus manda, se a gente parar de perder tempo olhando um para a vida do outro, e conversar e falar mal do outro, e falar da roupa do outro, e de que o outro olhou de cara feia para mim, se a gente para com esse monte de besteira e vai fazer aquilo que Jesus manda, que é buscar e salvar o perdido e amar uns aos outros, para o mundo saber que nós somos discípulos dele, acabou todos os problemas. Não tem causa de tropeço, porque estamos na luz. E aí tem algumas pessoas que vão dar uma olhada um pouco maior nesses textos, vai dizer que é porque na luz não dá para tropeçar, né? Tá aceso, né? Assim, depende do irmão. Tem um irmão aí que tiver TDAH, ele tropeça mesmo na luz, né? Mesmo com a luz acesa, ele anda na rua e cai, né? Então, assim, eu acho que é por causa disso. Não tem tropeço porque está fazendo aquilo que Jesus manda. E o texto diz, né? Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Andar aqui é viver. Vive nas trevas quem odeia o irmão. E odiar aqui é o contrário de amor. O que ele diz, quem ama, esse aqui é um que a gente chama de paralelismo antitético.
Se você fizer o curso A Bússola da Bíblia, você vai aprender sobre esses paralelismos aí. É uma maneira de construir uma frase que ele constrói a frase em cima das oposições, né? Então, quem ama está na luz, quem odeia está nas trevas. Paralelismo de antíteses, né? De contrários, né? De contraste. E veja, por que anda nas trevas? E aí o diagnóstico de quem anda nas trevas é complicado, porque ele vai dizer não sabe para onde vai. Cara, eu mudei para uma casa nova recentemente, tem uns 2 meses, mais ou menos um mês. 2 meses mais ou menos que a gente mudou para essa casa aqui. E precisávamos de um espaço um pouquinho maior. Minha mulher está grávida, vai ter filho. O apartamento que a gente morava era bem pequenininho, é bem complicado para eu, ela e uma bebê. Tinha escada para ela que ia ter filho, é bem complicado. Que vai ter filho, né? E a gente mudou. E o nosso novo quarto ele é escuro, não entra um feixe de luz, assim, um fiozinho de luz não entra. É escuro pra caramba, cara. Se eu não puser o despertador, eu acordo 6 horas da noite, porque não dá para perceber que tá de dia, que tá de noite, que o sol raiou. Não dá para perceber. É muito escuro mesmo. E quando, às vezes, na madruga, dá vontade no banheiro, né? Você levanta, vai lá no banheiro, faz xixi, volta. Eu tenho que voltar me agarrando nas paredes, porque quem tá na treva não sabe para onde vai. Então eu volto tocando nas paredes, aí eu toco no pé da cama e vou indo, e daí eu já me localizo e me deito, né? Veja, por quê? Porque está perdido, não sabe para onde vai. É isso que ele está dizendo. Quem odeia o irmão, quem não obedece o mandamento, quem está fora da comunhão verdadeira, que é com o Pai, com o Filho e com os apóstolos, não, porque não ama o irmão, não sabe para onde vai. Por quê? Porque as trevas o cegaram. É o que o texto diz. Está perdido, não sabe para onde vai. É semelhante a um texto que Paulo vai dizer lá em Coríntios. Ele vai dizer que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não lhes resplandeça a luz, o brilho, a luz do evangelho, e eles não creem em Cristo, né? Uma ideia desse jeito. Obviamente que aquele texto está falando para alguém que é descrente. Esse texto está falando para quem estava na luz, para quem é cristão, para quem estava no meio da igreja, né? Então, veja, ah, tudo gira em torno, o eixo é o amor, é o mandamento antigo, que é novo, verdadeiro em Cristo na igreja, o amor. Fica a dica, se a gente está amando o irmão verdadeiramente ou se a gente está alimentando ódio no nosso coração. Então, fica a dica para a gente olhar e ver, porque você já ouviu aquela expressão? Nossa, aquele dia quase que eu boto o carro por cima daquela pessoa, fiquei, a palavra é cego de ódio. Já ouviu essa expressão? Eu fiquei cego. O sangue subiu na cabeça, eu fiquei cego. A falta de afeição com o irmão causa essa cegueira. Que às vezes a gente toma as coisas pro pessoal, às vezes o irmão não fez com a gente acha que foi porque já ficou pessoal. Às vezes o irmão realmente errou, mas está disposto a mudar. E a gente não quer dar outra mão para levantar, para ir atrás, para ajudar, para continuar caminhando juntos, porque a gente não obedece o mandamento que é amar uns aos outros. Então João vai dizer: cuidado, porque quem anda na treva é porque odeia o irmão, não sabe para onde vai, está perdido, não está em Cristo, não está na comunhão verdadeira. Eu queria que a gente parasse e conversasse um pouco. Eu vou aproveitar e vou com essa mensagem da Amanda, tá? Amanda Coutinho diz assim: eu pensei que era porque tem aqueles que dizem que não odeiam, fingem que não, mas segue a vida, se engana tanto que acha que vai ser salvo e na verdade não. Tipo quem diz que perdoou, eu acho que tá, o negócio tá na minha frente aqui, mas eu acho que é isso. Que perdoou, mas não quer ver nem pintado de ouro, porque na verdade quando vê a ferida ainda dói. Não sei se dá para entender. Sim, deu para entender, né? Então, a ideia é, eu acho, né, no final das contas, é olhar para si, o seu coração, e ver, né? Tem aquela coisa, né? Aquela frase, né?
Eu escutei essa frase numa palestra que eu fui em 2016, eu acho, lá na Paraíba. A palestra diz assim: perdoar não é esquecer, é lembrar sem sentir dor, né? Você já ouviu aquela frase bem motivacional, aquela coisa, né? Então, veja, faz sentido isso. Faz sentido. Muita gente erra com a gente. Puxa, quantas vezes eu estou casado com minha esposa? Não tem tanto tempo, não. E eu já devo ter errado com ela infinitas vezes. E ela também erra comigo e a gente tem que buscar se perdoar e se amar, né? E entre os irmãos também. Puxa, eu já fiz tanta pisada na bola com meus irmãos da igreja, cara, que não está escrito. E eles estendem misericórdia sobre minha vida e me amam, né? E do mesmo jeito que tem uns irmãos meio complicados também, que eu tento. Esse irmão é assim mesmo, né? Vamos para frente. E a gente vai se amando como Jesus pede. Sim, então a gente tem que ter essa baliza, né? Para saber se é porque a gente realmente não perdoou, não ama o irmão, se é realmente isso, ou se é porque a gente realmente quer um pouco de distância. Então tem que, eu não consigo dizer, né? Eu não consigo dizer, ah, não, é por causa disso, disso, daquilo, né? Então, cada um tem que olhar para o seu coração. Jesus conseguia, né? Ele fazia isso, né? Ele dizia, aí o evangelista disse, ele falou isso porque com, é, sabia que os seus corações pensavam assim, assim, assim. Eu não consigo, né? A gente não tem esse poder, né? Mas cabe a gente, Amanda, eu acho que essa sua mensagem é um convite para a gente olhar para si mesmo e dizer, será que eu estou colocando em prática esse mandamento que Jesus manda? Enfim, eu queria ouvir vocês, queria saber o que que vocês pensam desse texto, se deu para entender, se está meio truncado ainda. Na minha opinião, esse é o texto mais difícil da carta. Se a gente passar por ele, aí o resto é tranquilo. Isso aí é mesmo que jogar contra o Santa Cruz, que é o meu time, né? É muito fácil, né? É tranquilo. Meu time é muito fraco. Então, assim, eu acho que esse é o texto mais difícil da casa. Mas se a gente conseguir passar bem por ele, a gente caminha para frente. Então. Queria ouvir vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Talvez contar alguma experiência, alguma coisa que passou que tenha a ver com isso, né? Com amor e tal. Eu estou entendendo, eu acho. Mas vou assistir a aula de novo. Ok. É bom, né? É interessante. Que bom. Se você assistir de novo e perceber que não entendeu nada, aí pergunta para Cado, que ele tira todas as suas dúvidas, tá bom? Eu sempre fazia isso. Quando estava dando aula dominical na igreja, os irmãos perguntavam alguma coisa. No final, eu dizia, se alguém tem alguma dúvida, eu dizia o nome de um irmão aleatório, assim. Pergunto para o irmão Eliel. O irmão tinha acabado de chegar, se ele não sabia nem o que estava acontecendo. Eu digo, pergunto para ele que ele responde. Aí o cara ficava todo desconfiado. Enfim, mas, veja, é mais ou menos isso daí. A gente vai entrar num outro, a gente chama isso de perícope. Se você quiser saber o que é perícope, aí vai outro jabazinho aqui para você. Compre o curso A Bússola da Bíblia, que está lá o link na bio do Instagram do Jornada. Que perícope é o recorte do texto. A gente vai para um outro recorte agora, que vai ser do verso 12 até o verso 14. 12 ao 14. Aí é um texto interessante. Se você cresceu na igreja, se você foi jovem na igreja, qualquer igreja que você era, se você foi jovem, provavelmente em algum estudo de jovem, em algum acampamento, em alguma coisa de jovem, você deve ter ouvido esse texto. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Aí o pregador ia lá para frente, né? Tá vendo, jovens? Vocês têm muita força. Vocês não são o futuro da igreja, vocês são o presente da igreja. Vocês têm muita força. Olha o que João está dizendo, vocês estão vencendo o maligno. E o maligno aqui é uma referência clara ao inimigo, a Satanás, né? Então veja, né? Então, se você foi jovem em algum momento, ou leu esse texto, ou ouviu alguma mensagem, né? Eu sigo muitas páginas de jovens no Instagram, né? De coisas de jovens de cristãos, e os caras colocam muito isso, né? Às vezes, um cara ajoelhado assim, orando, com a Bíblia na mão, e a legenda, né? 1 de João, capítulo 2, né? Aí lá, jovens, eu lhe escrevi porque vocês são fortes, e a palavra de Deus e em vocês a palavra de Deus permanece,
e vocês venceram o maligno, né? 1 João 2 aí, verso 14. Então, eu queria ver se é isso que o texto está falando. Vamos entrar aqui no texto. Cara, você vai falar alguma coisa, não? Está com a cara que ia falar? Ah, não. Ok. Olha só. Agora eu acho que tem alguém que queria comentar alguma coisa. Eu vi um Era, microfone aí desbloqueando. se for, vai lá. Quem quiser é hora. A hora é agora. Certo? Enquanto a pessoa toma coragem, só tem uma questão. Essa questão de trevas e luz, amar e odiar o irmão, pensando no contexto lá do contexto histórico, tu acha que tem algum episódio ou alguma coisa que diga assim que João estava falando sobre isso? Porque dá para encaixar aquela coisa do proto-gnosticismo, né? De pecar e achar que nada vai acontecer, porque carne e espírito são distintos, tal. Essa questão de odiar o irmão, acho que tem alguma coisa a ver, talvez por causa de conflitos que estejam acontecendo na igreja nesse período. Eu entendo que ah, o texto não aponta para isso explicitamente, mas como por exemplo Filipenses 4, Paulo vai pedir, né? Ele vai dar o nome das duas mulheres que estavam causando problema lá, né? Ele vai dizer, Evódia, Sintique, por favor, né? Pelo amor de Deus, né? Fiquem unidas, né? Resolvam seus problemas, né? Mas ele não diz assim, na revista atualizada diz assim, eu rogo que vocês tenham o mesmo pensamento, né? Então é uma tradução bem literal do grego. O que que é ter o mesmo pensamento? Entrem em acordo, se resolvam, né? Em outras cartas, ele vai dizer: olha, tem uns caras aí que estão causando problema. Na carta de João, na carta de terceira João, ele vai dizer: ó, tem uns caras aí que nem recebem o irmão e expulsa os outros. Né? Ele diz para os irmãos não receber, um tal de Diótrefes, que gostava de exercer primazia na igreja. Então, ele vai falar. Agora, não explicitamente, mas os gnósticos, como eu falei lá na aula 1, né, eles tinham essa coisa de pouca afeição natural, de que, porque, na verdade, olha só, vamos para a prática, vamos ser bem. Eu vou usar o exemplo aqui eu leciono filosofia também, né? Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, ele era existencialista. Ele vai dizer que a vida é dor e sofrimento. Ele é o cara da filosofia pessimista. A vida é desgraça, a vida é problema, né? A vida é dor e sofrimento, problema. Para Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, é isso aí. Aí, se a gente usa esse tipo de pensamento e vai dizer, meu irmão, aqui é ruim mesmo. O bom é lá no céu. Lá no céu, quando for no reino dos céus, ou porque Cristo voltou, porque eu morri, aí a gente vai viver perfeitamente. Aí eu não vou muito ligar se eu estou padecendo uma enfermidade. Por exemplo, eu tenho um problema na coluna, né? Eu estava fazendo até alongamento antes de ontem na cama, morrendo de dor na minha lombar. Eu até brinco, minha esposa é fisioterapeuta, eu digo que em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque ela não resolve a minha coluna, né? E pelo amor de Deus, fisioterapeuta aí, acho que comprou o diploma, né? Eu brinco com ela, né? Mas não tem nada a ver, a especialidade dela é infantil, é criança, não tem nada a ver com isso. Mas veja, eu brinco quando eu estou dando aula que a minha esperança da minha coluna é a ressurreição. Nesse dia eu tenho certeza que minha coluna resolve, né? Porque é uma dor desgraçada, não para de doer. Agora, isso não é motivo para, por exemplo, eu dizer, sim, a ressurreição, né, eu vou ressuscitar nos mortos um dia, então, não, pô, se eu puder baixar o peso, eu tô pesado pra caramba, eu tô sobrepeso. Abri uma academia na frente da minha casa, será que foi um sinal de Deus, né, pra eu ir lá dar um treininho, né, será que, né, aquela coisa, Deus manda um sinal, né, será que é, né? Então, veja, é, compete a mim ir lá treinar, perder um pouco de peso, fortalecer a lombar, tal, vou ficar bem, vai passar as dores, é assim que funciona. Só que o gnóstico vai por esse caminho de rompimento, de dizer assim, não,
É problema mesmo, irmão. Quando você for para lá, você melhora. Quando Jesus, você chegar na plenitude do conhecimento, quando Jesus voltar, quando você for morrer, alguma coisa assim. Mas enquanto está aqui, a vida é assim mesmo. Deus te abençoe. Então, tá passando fome, que pena, né? Nem só de pão viverá o homem. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 8, né? Então, veja, não é assim de viver uma vida que não cuida do irmão, que não tem afeição natural, que o irmão. Poxa, eu vou dar um exemplo. Minha mãe morreu. Minha mãe era cristã. Eu sei que minha mãe vai ressuscitar dos mortos. Eu sei que ela vai ressuscitar. Tessalonicenses 4 diz isso. Quando a última trombeta que tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Mas eu vou. Quer dizer que eu não vou me entristecer no Dia das Mães? Puxa, Dia das Mães, todo mundo postando foto com a mãe, não sei o quê. Aí chega um irmão aqui na minha casa, né? Meu irmão, mas não fica assim, não, cara, tá tudo bem. Tua mãe morreu, morreu, é pó mesmo, voltou pro pó, é isso aí mesmo. Não é bem assim também, né? Não vai chegar no. O cara morreu, cristão, vou chegar no velório soltando fogos. Morreu, foi pro céu, maravilha. Mas tem gente que sofre, os irmãos estão sofrendo. Então, essa ruptura completa de não ter esse equilíbrio de dizer sim, é realmente, mas a gente está vivo e precisa fazer diferença aqui no mundo. A gente precisa amar o irmão. Então, os gnósticos iam por esse caminho de distanciamento total. De dizer, irmão, você está doente, mas é assim mesmo, a carne é podre, o importante é que seu espírito está bom. Se Deus o livre e você morrer, pelo menos o espírito vai direto para Deus, olha que maravilha. Então, essa falta de empatia, de amor, de cuidado, né, aquela coisa. João vai dizer, nada, nada. É geral. Você cuida do irmão, sim. Se o irmão estiver leproso, você cuida. Se ele tiver com dificuldade, você acolhe. Se a pessoa estiver morrendo, você chora junto. Se a pessoa estiver feliz, você se alegra junto com ele. Você ora por ele, na conquista, na derrota, no dia do luto, no dia do nascimento. Amar uns aos outros como eu vos amei. É um mandamento antigo e novo. Então, eu acho que encaixa no contexto teológico, digamos assim, nesse sentido. Não, eu não acho, eu não consigo ver no texto que tinha alguém na igreja que não, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso daí. Ok, vamos para frente. Vamos para o segundo tempo aqui. Apita o árbitro, né? Vamos para o segundo tempo de jogo. Versículo 12. Quem pode ler? Do 12 ao 14. Se você puder ler, eu agradeço. 1 João 2, 12 ao 14. Três versículos, né? 12, 13 e 14. Beatriz está com cara de quem vai ler. Ela está na dúvida. Eu não sei se eu vou ler, não sei. Eu acho que vai. Vai lá. Por favor. É, o ponto é que minha Bíblia está em espanhol, Ok, por então. isso, por isso eu fiz lá, cara. Ok, então. Lê em espanhol aí. Vamos ver que a gente. Você lê e cada traduz. Vai lá. Les, Irritos. es- les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Olha só que maravilha. A Isso coisa que aí preciso traduzir é que padre é pai. Não é padre, não. muito obrigado, muito obrigado. Olha, esse texto é um texto interessante, porque o que que ele vai dizer? Agora eu estou lendo NVI, né? Voltei para o português aqui. Diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados. Agora, graças ao nome de Jesus. Então, olha, como é que o pecado é perdoado de alguém? Por causa do nome de Cristo. Jesus Cristo é a razão pela qual alguém tem seu pecado perdoado. Ponto. É isso que esse texto está dizendo. A pergunta é: quem é o filhinhos que ele está dizendo aqui? Quem são esses filhinhos? Porque eu não sei se para você encaixa perfeitamente dentro da leitura do texto. Ele está falando sobre amor, amor aos irmãos, amor não sei do quê. Daqui a pouco ele fala de pai,
de filho e de que mais? E de jovens. E as mulheres, e as mães, e as irmãs mais velhas? Como é que é? Ele deixou de lado? Como que funciona? O que que vocês entendem desse texto aqui? Que eu não acho que ele está falando de jovens mesmo, assim. Tipo, pais, então. E os que são solteiros e não têm filhos? Aí ferrou, né? Poxa vida, pais, né? Eu escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens. Parece que não encaixa dentro do que ele estava falando e do que ele vai continuar falando daqui a pouco. Porque no verso 15 ele vai dizer: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele continua falando do mesmo jeito que ele estava falando antes. Então, tem a primeira possibilidade aqui, que isso aqui é uma espécie de. E aí é o que eu vou dizer. Você tem que fazer o curso, a Bússola da Bíblia, porque parece que isso aqui é uma poesia. Porque ele repete duas vezes pais, duas vezes filhos, duas vezes jovens, né? E não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, eles colocam de uma maneira, a diagramação é diferente. O texto vem sendo escrito corrido e agora ele fica meio estreitinho, assim, como uma espécie de poesia. Isso é o tradutor. Quando o tradutor de grego está lendo lá em grego, tal, aí ele fala assim: Nossa, isso aqui parece que é uma poesia. Aí ele fala para o editor e eles mexem na tradução, na diagramação e colocam diferente. Inclusive no texto crítico grego. Olha aqui, ó. Ó, deixa eu, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Eu abri também aqui no Google, mas ó, ó como o texto vem. Ele vem, né? E daí ele, tá vendo? Ele tá vindo completinho até o final da página, né? Tá, não sei o quê. Aí quando chega aqui, ele vem só até aqui, volta, vai de novo, vai de novo. E daí quando chega no verso 15 ele continua. Ó. Me, HP, Tuton, Cosmo. Tá vendo? Ele não ama o mundo, né? Então ele vem para cá. Então parece que esse bloco de texto que a Beatriz leu para gente, realmente parece que é uma poesia. Ele faz um paralelo. A pergunta é: o que que é esses jovens? O que que são esses pais? O que que são esses filhinhos? Alguém tem ideia? O que que é? O que que vocês acham aí? Enquanto isso, eu estou abrindo aqui no computador o texto grego para a gente dar uma olhada, porque eu acho que pode ajudar. Porque em português e em espanhol, enfim, todas as outras línguas, é bem. A palavra é a mesma, né? Filhinhos é a mesma, né? Hijitos, né? Ou filhinhos, ou Não está se enfim. referindo aos membros da igreja? Sim, está se referindo aos membros da igreja, mas o que que seria, é muito bom, o que que seria ser jovem? O que que seria ser pai? E o que que seria ser Ao- filhinho? Aos cabeça, os cabeça de hogar? Os varones? Os chefes de casa, os homens, né? É isso aí? Ah, Sim, ok, ok. E o que que seriam os pais aqui? Seriam essas pessoas que você está falando? sim. Os pais seria o pai, padre, não sendo homem, os padres seria como o masculino. Ok, e os filhinhos seriam quem? Os filhos dos pais? Sim. Ok. E os jovens seriam quem? Hum. Ok. Se a Boa. gente diz que isso está falando de família, Sim, né, de filhos e pais, ou seja, é comum. Por exemplo, meu pai é cristão, eu sou cristão, nós éramos da mesma congregação. Então, se João escreve para a gente e diz pais, aí ele escuta. Ah, tá falando contigo. Eu escrevo porque você conhece aquele que é desde o princípio. Filhos, ó pai, agora ele está falando comigo, né? Tal, tal, tal. E jovens, como que é o negócio aqui? Ah, é só com o grupo de jovens. Os idosos, o pessoal mais, né? O Ministério de Mulheres, esse pessoal aí ficou de fora da mensagem de João. Como que é aqui? Tem, Cabe? de certa forma, tem uma questão de maturidade, né? Eu vendo no léxico aqui, que tipo, pai tem a ver com. Aqui está em inglês, né? Elder, senior. Pessoa, como se fossem pessoas mais velhas. Ancião, né? Sênior, ancião. Anciãos. Anciãos é a palavra. Quando fala também de jovens, ele fala sobre cristãos imaturos. Uhum. Talvez Eu tenha algo acho, a ver com isso. eu acho que é disso que ele está falando.
Eu acho que os pais são aqueles irmãos, os dinossauros da fé, aqueles irmãos antigos que já estão na caminhada há muito tempo. Os jovens são aqueles que estão no meio do caminho. Ele não se converteu ontem, antes de ontem. Ele já está na caminhada há um tempo já. Mas também ele não é um pai. E o filhinho é aquele que acabou de se converter. É aquele que conheceu Cristo agora há pouco. Agora, eu vou abrir o texto aqui, eu vou apresentar minha tela para mostrar para vocês a questão do texto grego, porque a palavra muda, e aí eu acho que ajuda a gente a entender que está falando de pessoas diferentes. Olha lá, o novo mandamento, não, a mim o mundo, olha aqui, verso 12, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Ele diz assim, grafo, de onde vem a palavra grafia, né? Escrevo, né? Remim para vocês, tecnia. Tecnia é filhos, filhinhos aqui em inglês, ó, little children, né? Filhinhos, tá no nominativo feminino, aqueles filhinhos, aquelas, né? Que, ó, afeontai, remim, hai diaton onomautu os pecados, Rai Hamartia, ou os pecados, remim de vocês, Afeontai, foram perdoados, apagados, de A através do onomautu, do nome dele, através do nome dele. Que agora é interessante, né? Porque, veja, não tem o nome Jesus aqui, mas na minha Bíblia tem Jesus. Então aí ele veio e põe o nome Jesus que não tem no texto grego, para poder ajudar, facilitar o entendimento do leitor. Muito interessante essa questão de tradução. Então, ó, as traduções mais antigas, a Almeida, a Revista Atualizada, vai por esse caminho. Eu escrevo para vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados através do nome dele. É o cara que acabou de se converter, meu irmão. Ele está dizendo: olha, você aí que acabou de se converter, seu pecado já era. Cristo limpou tudo, pagou através do nome dele, Jesus, aquele que eu já falei lá no capítulo 2, que é nosso advogado, que é a propiciação do nosso pecado. Nós somos limpos, você recém-convertido, através do nome de Jesus, do nome dele. Aí ele continua e vai falar sobre os pais, né? Grafo remim pateres, né? Que é o grafo, escrevo para vocês, pais. Roti egnocate ton aporques. Vocês conhecem aquele tom aporques, aquele que é desde o princípio. Então ele está dizendo, olha, vocês aí, macacos velhos na fé, vocês conhecem Deus. Vocês sabem quem é Jesus. Vocês já estão com Cristo há muito tempo na caminhada. Vocês sabem o que Deus faz. Vocês já experimentaram muitos milagres que o Senhor já realizou na sua vida e na vida da igreja. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Aquele que ele disse lá no começo da carta, né? Que ele disse desde o princípio, que os olhos dele viram, que a mão apalpou a respeito da palavra da vida, né? Vocês conhecem ele. Olha, e eu vou te falar, isso encaixa perfeitamente quando eu vejo isso manifestado na vida de alguns irmãos. Tem alguns irmãos da igreja mais antigos na fé, e um cara assim, espiritual num nível extraordinário. Você conversa com a pessoa parece que é Jesus do teu lado ali conversando, porque a pessoa ela fala do jeito que a Bíblia manda, ela vive do jeito que a Bíblia manda, ela trata a esposa do jeito que a Bíblia manda, ela serve os irmãos do jeito que a Bíblia manda, ela ora do jeito que a Bíblia manda, né? Então, assim, ele conhece aquele que é desde o princípio. E aqui, eu acho que tem a ver com homem e com mulher. Eu acho que João está colocando no mesmo balaio. Os pais aqui são os irmãos e as irmãs antigas. Aquela senhorinha que está na igreja há 40 anos, aquele irmão que está na igreja há 50 anos, né? Por exemplo, eu lembro do meu professor de qual foi a disciplina? O Vida Espiritual do Obreiro. Essa disciplina, Vida Espiritual do Obreiro. Ele era pastor de igreja, presbítero, há, eu acho que há 35 anos. E ele estava como evangelista, professor da Bíblia, há 57 anos.
Ele conhece, ele estava casado há 65 anos. Casado, quando ele me deu aula. Ele tinha 81 anos, era um americano. E, e a esposa dele aparecia assim, e ele ia lá, assim, casado há... Eles conhecem aquele que é desde o princípio. Aí ele continua o texto e diz assim, né? Escrevo vocês que vocês conhecem aquele. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Mas venceram e estão vencendo, porque o texto lá embaixo vai dizer: eu escrevo porque vocês são fortes e vocês venceram o maligno. Ou seja, o jovem é aquele que está na briga contra as tentações. O jovem é aquele que está no começo da caminhada. Eu vou dar um exemplo, né? É, tem tentações que hoje não me afetam mais. Já me afetaram muito no passado, quando eu era filhinho. Agora eu sou jovem. Eu não sou pai ainda, né? Aqueles que estão na fé há 200 anos, né? Não sou pai ainda. Mas eu venci o maligno em algumas situações da vida, né? Nesse sentido, né? Então, ele vai dizer, olha, imagina, né, o cara que acabou de se converter, que gostava de tomar uma cachaça, e ele tá doido para beber, né, aquela coisa toda, e para ele é uma tribulação para o cara conseguir se controlar, para ele passar longe de um barzinho, para ele não querer beber, para ele, né, é uma dificuldade. Mas o cara que já está livre do álcool há 15 anos, tá tudo bem, pode pôr uma garrafa de uísque, de cerveja do lado dele, que para ele não tem problema. Por quê? Porque ele já venceu o maligno. Então, eu acho que é disso que o texto está dizendo. Vocês que já estão aí, nem no final da linha de largada lá na frente, mas também não é que aquele que acabou de se converter, né? Aquele mais ou menos aí, vocês venceram o maligno. Aí ele agora vai dizer, filhinho. Só que agora a palavra que ele usa é outra, né? Uma outra palavrinha. Ele usa a palavra paidia, né? Que é diferente de tecnia, que é como um sinônimo, né? Digamos assim. E ele vai dizer: eu escrevo porque vocês conhecem. Ah, perdão. Escrevi porque vocês conhecem o Pai. Verso 14. E é verdade, aquele que acabou de se converter está cheio do amor de Deus. Ele é o que a gente chama lá, né, daquela música do quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. Se você é pai na fé, se você é cristão há 200 anos, você vai conhecer essa música. Essa música não é nova, né? Não é uma música agora, é uma música bem antigona, né? Ele está cheio do amor de Deus, acabou de se converter, ele vai dizer, eu escrevo porque você conhece o Pai. Você acabou de entrar numa relação com Deus, uma relação direta com o Senhor. Ele vai dizer, pais, escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele repete a mesma coisa para os pais. É como que, vocês aí não tem muito o que eu dizer, né? Vocês já sabem, né, quem Deus é. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Continua. É só olhar para ele. E jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. O que seria isso, né? É aquele cara que está na batalha. Não é fácil ser cristão. João vai dizer que é fácil. Ele vai dizer: sabemos que nós somos dele porque obedecemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar, né? Não são pesados, João vai dizer. Mas ser cristão é complicado. Você precisa abrir mão de muita coisa. Tem uma pregação que eu falo sobre isso, que é as marcas do discípulo. Eu peguei isso lá de um livro de Jonas Madureira, que ele vai falar, ele vai dizer que a gente precisa de ter um amor incomparável, uma fé abnegada, né, e uma disposição para sofrer. Essas são as três marcas do discípulo de Cristo. É uma pregação que eu dei lá em Lucas, quando Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E ele vai dizer: se alguém ama mais o pai e a mãe, né, do que a mim, não é digno de mim, mais do que a própria vida. Não pode ser meu discípulo. Então, Jesus exige tudo da gente. Ele não exige uma parte da vida, ele exige toda a vida. O meu dinheiro não é mais meu, minha casa não é mais minha filha não é mais minha esposa não é mais minha, meu trabalho não é mais meu, minha saúde não é mais minha, né? Meu tempo não é mais meu. Jesus não exige um pedaço, ele exige tudo. E aí, ele vai dizer: jovens, vocês que estão na batalha, vocês que não são recém-convertidos, mas também não são aqueles que o diabo não tenta mais, aqueles que já estão, que o diabo cansou de tentar, que não vai cair porque já está na fé há 200 mil anos.
Mas você está na batalha, você está na trincheira ali, lutando, guerreando, vivendo, tentando permanecer no caminho, no discipulado, indo atrás de Cristo. Eu estou escrevendo para vocês porque vocês são fortes. É uma injeção de ânimo, né, naqueles que estão. Nossa, João acredita na gente. Ele acha que a gente é forte, né? E aí, por isso que eu acho que esse versículo destoa do Agora, eu não vou dizer isso lá no acampamento de jovens, né? Tá lá o acampamento de jovens. O tema do acampamento é jovens. Eu escrevi porque vocês são fortes. Eu não vou chegar, olha, na verdade, esse texto não está falando disso. Eu não vou falar isso, né? Mas é, é bom ouvir isso, né? De que nós somos fortes porque a gente. E por que que somos fortes? O texto vai dizer, porque a palavra de Deus permanece em vocês. Se a gente retém a palavra no coração, isso nos fortifica. E aí, o que que ele diz? Venceram o maligno. Então, Satanás vai tentar. Mas se a gente se enche da palavra de Deus, a gente fica forte e a gente resiste. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, capítulo Efésios, perdão, capítulo 6, lá na armadura de Deus, ele vai dizer: vistam-se com toda a armadura, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e vistam a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. Quando Satanás vier tentar, a gente rebate, porque somos fortes. Mas a força não vem da gente, é porque a palavra de Deus permanece em nós. Então, eu não sei se você que está aí do outro lado é um filhinho que acabou de se converter tem uma semana. Eu não sei se você é um pai que já está na fé há muitos anos. E eu não sei se você é um jovem, que é aquele que está no meio do caminho ali, que não se converteu ontem, mas também não tem um tempão de fé. Mas João tem três recados, um para cada um desses grupos. Se você acabou de nascer de novo, é recém-convertido, ele tem duas coisas para lhe dizer. A primeira é: você conheceu Deus. E a segunda é: os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Cristo. Se você é jovem, que está no meio do caminho ali, na caminhada cristã já tem um tempo, ele vai dizer que a gente é forte e a gente resiste a Satanás, porque a palavra de Deus permanece em nós. A gente vence o maligno. A gente vence. Satanás vence, a gente vence ele, porque a palavra de Deus permanece em nós. E se você já está na caminhada da fé há muito tempo, muitos anos, você é um pai, uma mãe, ele vai dizer: lembre, olhe o que Deus já fez. Você conhece aquele que é desde o princípio. Olhe para trás. Olhe a sua vida, olhe a caminhada, olhe a igreja, olhe a história da igreja, olhe os evangelhos, olhe Atos, olhe as epístolas, olhe o Apocalipse. Você conhece aquele que é desde o princípio. Olhe para a caminhada. João tem essa mensagem extraordinária para a gente. E aí, o texto segue para a última. Nossa, esse capítulo 2 é grande, que é uma beleza. A gente vai pro, pro verso 15 e o verso 16 e 17. E eu queria saber se tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mais algum comentário a respeito disso, para a gente ir para a prorrogação agora, né? Esse último pedaço aqui. Acho que é isso, então vamos seguir. Verso 15, depois de ter recitado essa poesia, né, de ter falado isso, ele vai dizer: não amem o mundo. Essa frase, nossa, isso é extraordinário, porque ele vai dizer: não amem o mundo. E o mundo aqui, olha, João, ele é contra a ecologia. Ele está mandando tocar fogo no Pantanal. Eu moro aqui no Pantanal, né? Está mandando tocar fogo no Pantanal, derrubar as árvores, porque não é para amar o mundo. Não é disso que ele está falando. Ele está falando das coisas que estão aqui, desse sistema anti-Deus, contrário a Deus, que é distante do Criador. E aí, se a gente vai pegando as perícopes, que estão nas trevas, aí estica um pouquinho mais, que não está na comunhão verdadeira, está longe de Cristo, que não conhece aquele que é desde o princípio.
não amem. E esse é um recado para todo mundo. A gente se encanta muito fácil com as coisas do mundo. Ah, é, às vezes um trabalho, às vezes um estudo, uma faculdade, um curso, às vezes porque ganhou um dinheiro, às vezes porque recebeu uma herança, às vezes porque fez um investimento e deu muito certo, às vezes porque abriu um negócio e está ganhando muita grana. Às vezes a gente ama essas coisas, né? É muito difícil. E eu acho que a gente consegue se desprender do mundo na medida em que a gente olha para Deus e ama a Deus. Se a gente olha para Deus e ama a Deus, a gente invariavelmente vai perder o interesse pelas coisas do mundo. Ah, eu sou, essa é a minha opinião até hoje. Eu não sei se vai permanecer assim. Eu creio que sim, porque eu acho que é isso que a Bíblia diz. Mas o pessoal diz que depois que você tem filho as coisas mudam, né? Eu cuidei muito tempo dos jovens da igreja. Cado é um deles. Cado, meu Deus do céu, acho que todo esse. Meu Deus, e Cado é o cara mais paciente, Foi um líder dos de jovens da igreja, jovens. é isso? Hã? Eu fui um dos jovens da igreja, é isso? Não, não, não. É que. Não, não. Cado, ele liderou os jovens por alguns bons anos, né, cara? Só que eu te conheço, você já cuida de jovens há uns 45 anos, já, né? Cado cuidou de jovens por muitos anos. Em todas as igrejas que você passava, você cuidava dos jovens, teve envolvido com jovens, né? Não é um ano, dois, três, por muitos anos, 10, 15 anos. E, e esteve envolvido em acampamento de jovens, e assim, Cado ele tem essa grande experiência nessa área de jovens que eu tive por um tempo e dou graças a Deus que não tenho mais, porque ou coisinha terrível é cuidar de jovem, né? Mas eu lembro, eu vou dar um exemplo aqui de infinitos. Eu, no culto de domingo, eu trabalhava como evangelista de igreja, sempre estava envolvido ou lá na frente do culto, ou dando algum aviso, ou cuidando com os cânticos, ou ajudando de alguma forma, fazendo uma oferta, uma ceia, uma coisa. E aí, no final do culto, eu sempre fico ali batendo papo com os irmãos, aquela coisa toda, né? Até os irmãos irem embora. Chega uma mãe de um jovem para mim e diz: Renato, faça uma visita a meu filho. E dizia o nome dele. E eu conheço o filho dela. E eu tenho ele no meu Instagram. E eu sei que ele não quer nada com Jesus e com a fé. Mas ele batizou, tem, sei lá, 2 anos, um ano e pouco, 3 anos atrás, ele batizou. Não quer nada. Ele tomou um banho, né? Ele estava com calor, tomou um banho, saiu da água e foi embora. Mas ele não nasceu de novo. E ele vive uma vida, né? Como se nada tivesse acontecido, né? E ela fica, vá lá fazer uma visita a meu filho, né? Chame ele para participar das coisas dos jovens, né? Então, assim, é quase que tipo assim, eu vou de carro, busco ele em casa, trago, vamos participar. Que bom, vamos lá, meu querido. Então tá bom, vou te deixar em casa depois, né? E sendo que o cara tem 20 e tantos anos, ele vai para a faculdade, ele trabalha, ele faz um monte de coisa. Ele não vem para a igreja, para as coisas, porque ele não quer vir. Mas o que está no coração dessa mãe quando ela vem me fazer um pedido desse? É porque ela acha que eu sou um milagreiro, um curandeiro, ou coisa assim? Não. Mas ela acha que se eu for lá incentivar ele, fazer uma visita, que eu já tinha feito isso algumas vezes, então por isso que ela ficou, vá lá de novo, né? Não sei o quê, né? Porque a gente tenta puxar o irmão de volta. Vamos lá. O que está no coração dessa irmã quando ela fala isso? É aquele sentimento de querer que o filho dela olhe para as coisas de Deus, e volte a amar Jesus, e queira um relacionamento sério com Cristo, e queira estar com Cristo e nas coisas de Cristo. É isso que está no coração dela. O que ela falou é outra coisa. Mas o que está no coração dela quando ela fala isso é esse sentimento. Eu entendo ela. Por isso que eu disse isso quando eu falei, eu vou ter uma filha agora, eu não sei, né? Se daqui a 200 anos eu vou dizer para o pastor da igreja, dizer, vai lá visitar minha filha, vou ver se ela vem no culto um domingo, né? Mas veja, Deus queira que não. Mas veja, se esse jovem tivesse amando a Deus, ele estaria perto das coisas de Deus, envolvido com os filhos de Deus, adorando a Deus.
num domingo. Dia de domingo, os filhos de Deus adoram a Deus no culto da igreja. E quem é filho de Deus está junto com os outros filhos de Deus adorando ao Pai. É assim que funciona. Se a pessoa não está, se a pessoa, salvo exceções, uma doença, sei lá o que for, eu acho, parece que essa pessoa está amando mais o mundo e as coisas que estão no mundo do que o Senhor. Então, se eu for na casa do irmão buscar ele, pagar Uber, como eu já fiz, pagar transporte de ônibus, como eu já fiz, dar dinheiro para passagem para o cara ir de busão. Ah, não vou porque eu não tenho dinheiro, estou te fazendo o Pix agora. Ah, não vou porque está muito em cima da hora, eu passo para te buscar. Eu já fiz isso várias vezes. Mas se o coração ama mais o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não permanece nele. É o que o texto diz. E eu vou ter essa briga, eu espero que nunca, com minha esposa e com algum irmão da igreja, para insistir que a pessoa vá levar meu filho obrigado para a igreja. Porque se ela não quer ir, é porque ela não ama Deus. Ela ama mais ficar em casa. Ela ama mais ver Netflix. Ela ama mais ficar no TikTok. É duro falar isso, mas é isso que é, certo? Se eu não tenho tempo para Deus, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não vou nas reuniões da igreja, se eu não estou junto com os irmãos, se eu não faço nada por aqueles que precisam, se eu não evangelizo ninguém, eu não amo a Deus. Eu posso falar que amo. Eu posso usar uma roupa evangélica, né? Eu posso falar no linguajar evangeliquez, como tem uma conhecida minha muito próxima que fala assim. Eu dou um boa tarde, ela diz, ô glória, aleluia. Eu digo, pelo amor de Deus, eu te dei um boa tarde, né? Não foi nada disso, né? Ela, amém, Jesus é maravilhoso. Eu digo, amém, Jesus é maravilhoso, mas tudo bem com você? Tudo na paz, vaso, tá tudo indo, glória a Deus, aleluia. Mas fala da vida do outro, mas não pisa na igreja faz 200 anos. Não tem uma vida de oração, se chama para fazer uma vigília, não vai. Mas para ir para o São João, vai. Ama mais o mundo do que a Cristo. E João vai dizer, não ame o mundo. Então, irmão, se a gente quer evoluir no nosso desapego com o mundo, o caminho não é se privar. É assim, ah, não, eu não quero, eu não quero amar o mundo, então eu não vou nunca mais sair de casa, nunca mais eu vou no espetinho, nunca mais eu vou no pagode, nunca mais. O caminho não é esse, não. Porque vai dar vontade, em algum momento você vai. O caminho é mude a sua vontade, mude o seu coração. E como é que muda o coração e muda a vontade? Deixando que o Espírito mude a sua vontade e o seu coração. Então, se você se enche da palavra de Deus, e você se enche do Espírito, você não vai querer ouvir uma música pornográfica, uma música de baixo calão. Vai ser avesso a você, vai dar embrulho. Você não vai querer estar usando roupa curta. Às vezes o irmão fica assim, nossa, a pessoa está com uma roupa curta e não sei o que, tem que falar para ela. Então, eu vou dizer, irmã, coloca uma roupa mais composta, né? Filho, usa uma roupa, não fala palavrão, ou não sei o que, não sei o que. É, é como que você está falando uma coisa que a pessoa deveria fazer por obrigação, porque ama Cristo. Então, irmão, vamos para o culto. Eu vou ir te buscar, ficar insistindo para a pessoa aí. Não ama Deus. É duro falar isso, mas é o que João está falando. E ele está dizendo: não vão por esse caminho. Se alguém ama o mundo, e é interessante porque ele diz, né? O amor do Pai não está nele. É, nu e cru, meu amigo. É assim. Se a gente ama o mundo, meu irmão, se você ama mais ir trabalhar do que ir para o culto da igreja, o amor do Pai não está em você. Se você ama mais ir para umas férias do que ir para o retiro da igreja mesmo. Agora, eu não estou dizendo que não tem problema no retiro da... Tem problema. Tem o pregador que é chato, que demora pra caramba falando, que fala nada com nada, que fala os negócios fora de contexto. Tem problemas. Todo lugar tem problema. Tem o irmão que canta desafinado. É, os irmãos dizem que até batendo palma eu desafino, né? Eles dizem, eles me elogiam desse jeito, né? Você vê a minha qualidade como cantor, né? Como cantor, sou um excelente professor. Veja,
Tem um irmão que canta desafinado igual Renato, tem. Mas eu amo estar com meus irmãos, eu amo adorar o Senhor, eu amo estar junto com a igreja, eu amo orar ao Senhor, eu amo ler a sua palavra, eu amo aprender da Bíblia. Então, se a gente enche disso aos poucos, o coração vai mudando, os gostos mudam. Nossa, você não era assim. O que que aconteceu? Você não gostava disso, agora você gosta? Você não comia esse negócio, agora você está comendo? Lembra? Aquela mudança de pensamento. O Novo Testamento vai chamar isso de arrependimento. Aí o texto vai dizer, por que que não dá para amar o mundo? João é claro, eu gosto dele porque ele é bem pedagógico. Por que que não ama o mundo? Porque o mundo vai se acabar. Eu vou apostar minhas fichas numa coisa que vai passar. Vamos lá, tem 15 cavalos para correr. Tem um que é aleijado, que só tem duas patas. Você vai apostar o seu dinheiro no que tem duas patas? Não! Você aposta no que tem quatro patas, porque ele vai correr, ó, rapidão, vai chegar primeiro. Agora, se você aposta no que tem duas patas, você é burro. Que você está apostando seu dinheiro numa coisa que você está vendo que não vai para frente. É o que ele está dizendo. Se você ama o mundo, e amar aqui é depositar a sua vida. Se você ama as coisas que estão no mundo e você coloca todas as suas fichas no mundo, você está apostando no cavalo errado, porque o mundo vai passar. E você está colocando a tua esperança, a tua vida, a tua conduta, tudo teu numa coisa passageira. Olha lá, tudo que há no mundo. E aí ele dá três dicas, né? A cobiça da carne, ou seja, tem gente que entra em um monte de rascada aí por causa de cobiça da carne. O cara que não pode olhar um rabo de saia, a mulher que não pode olhar um cara bonitão na igreja, entra em rascada por causa de cobiça da carne. A cobiça dos olhos. O cara que não pode ver nada, que não pode, né, ver que outra pessoa tem uma coisa, e ele vai dizer a ostentação dos bens. Eu gosto dele bem, ele é bem engraçado, né? Ele vai dizer a soberba da vida, a tradução mais antiga. O cara que quer melhorar de vida, que quer trabalhar mais para poder ter mais dinheiro, para ter melhor condição, para trocar de carro, para trocar de casa, para não sei o quê, para fazer uma viagem internacional, para não sei o quê, não sei o quê. Cara, não vai nessa, porque isso vai passar. Ele vai dizer que tudo isso não provém do Pai. Isso não vem de Deus, mas vem do mundo, do sistema que é contra Deus. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aposte a sua vida, o seu amor, dedique o seu tempo nas coisas de Deus, amando a Deus e aos irmãos, obedecendo o mandamento novo que é antigo, porque colocar as fichas no mundo é uma aposta errada. É você, Satanás deu truco e você caiu. Então você tem que apostar naquilo que é eterno. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios 4. Acho que segunda de Coríntios 4, posso estar errado, ele vai dizer, os nossos olhos estão fixos naquilo que não se vê. É coisa de doido mesmo, assim. Você, rapaz, esse Paulo é doido mesmo, né? Eu tô olhando para aquilo que não dá para ver, o cara é doido, né? Porque o que não se vê é eterno e o que se vê é passageiro. Ele vai dizer isso lá em Coríntios, né? Então, é, a gente precisa de ter essa consciência clara, né? De que tudo que está no mundo não tem a ver com Deus. E isso é uma briga constante. Você com você mesmo. Dizer, será que eu estou amando mais o meu trabalho do que a Deus? Será que eu estou amando mais a minha família do que a Deus? Será que eu estou amando mais, dedicando o meu tempo mais a quê? Aos meus estudos do que a Deus? Será que eu estou, né? E a gente tem que fazer essa balança pender sempre para o lado de Deus. Sim, está corrido o trabalho, mas eu estou em dia com minha vida com Deus. Sim, está corrida a vida de estudos, mas eu estou em dia com a vida com Deus, porque eu amo mais a Deus do que a minha vida de estudos. A vida no lar está complicadíssima, filho, mulher, tal, marido, aquela coisa toda, está complicado, mas eu amo mais a Deus e por isso eu tenho tempo com Deus. Então, assim, é amar mais a Deus do que aquilo que está no mundo, porque quem faz a vontade de Deus fica para sempre. E para sempre aqui é de verdade mesmo. Que quem nasceu de novo não morre nunca mais. Jesus falou isso, João capítulo 11. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É, e ele disse: quem crê em mim não morrerá eternamente.
Se você já foi batizado um dia, para perdão dos seus pecados em nome de Jesus, você nunca mais vai morrer. O que vai fazer é só desencarnar, mas você não morre nunca mais. É isso que ele está falando, permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus fica para sempre. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a colocar em prática isso daí. A gente tenta terminar o capítulo na próxima semana, que vai falar sobre os anticristos. Eu achei que a gente ia conseguir entrar nele hoje, mas é um texto bem comprido e bem complexo. E a gente entra na semana que vem, porque ele vai dizer que essa é a última hora. Ih, rapaz, a última hora já faz 2000 anos, né? Que estamos na última hora. Porque a última hora ele escreveu isso tem 2000 anos e ele disse: Ó, já estamos na última hora. Parece um pastor que está pregando, diz: já vou acabar, né? Para finalizar, né? Aquele para finalizar, que dura 2 horas e meia, né? Então, João diz isso: esta é a última hora. Mas ele disse isso 2000 anos atrás. Como assim é a última hora? Então, vamos tentar entender esse texto e vamos seguir adiante no capítulo 2 na semana que vem, tá? Se Deus permitir. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e a gente finaliza. Senhor amado, obrigado pela oportunidade de estudar a tua palavra. Obrigado que o Senhor nos deu vida e graça para termos condições de ter um celular, um notebook, um tablet, alguma coisa, um computador para, enfim, para estudar e aprender das coisas do Senhor. Nos ajude a colocar em prática o que ouvimos, nos ajude a continuar perseverando na luta contra Satanás através da força que vem da tua palavra. Nos ajude, Pai, a colocar em prática o mandamento novo que o Senhor nos deu, que é amar uns aos outros como o Senhor nos ama. Nos ajude, Pai, a não amar esse mundo, esse sistema caído, qual o Satanás domina. Que a gente ame mais o Senhor e as tuas coisas do que as coisas que estão aqui. Pai, ajude-nos a entender isso definitivamente, que isso entre no nosso coração de maneira constante e que isso se enraize no nosso coração, para que a gente não peque contra o Senhor. Oramos em nome de Jesus agradecidos. Amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Obrigado por todos que estão, para os que estão vendo a gravação. Deus abençoe vocês também. Se você quiser, fica a dica. Nós temos o curso A Bússola da Bíblia, que é um curso que nós temos de hermenêutica, de interpretação bíblica, né? Você pode ir lá na nossa bio do Instagram, tem um link lá para você fazer um curso bem legal, ensina a interpretar cada gênero textual da Bíblia, profecia, poesia, parábola, literatura apocalíptica, mandamento, lei, carta, o que que é perícope, as diferentes traduções, tem uma parte só sobre vida devocional, sobre gestão de tempo para fazer devocionais e tal, bem legal. Então, se você quiser, fica à vontade, vai lá. E próxima semana a gente continua, se Deus permitir, a gente continua o capítulo 2, vamos seguindo adiante, e a gente tem mais algumas semanas, precisamos terminar esse capítulo, essa carta aqui, que ela é extraordinária. E só vem coisa muito boa pela frente. João vai continuar crescendo, falando somente coisa legal. Então, Deus nos abençoe em nome de Jesus, fiquem na paz. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez.